Essa mensagem foi ministrada no templo da Igreja Batista Nova Jerusalém, bairro Betânia, Ipatinga. O tema da mensagem é Vencendo o Medo. E o Salmo 91, salmo conhecido de muitos, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Salmo provavelmente foi escrito por Moisés durante a sua caminhada no deserto, liderando o povo até a terra de Canaã. Geralmente a gente é acostumado e a gente tem a ideia de que todos os salmos que estão ali foram escritos por Davi, mas não, esse aqui foi escrito por Moisés. Muitas expressões usadas aqui lembram os escritos dele no livro de Deuteronômio. Então esse salmo, ele é uma motivação a crermos na proteção de Deus nos dias mais difíceis e tenebrosos de nossas vidas. Dias como esses que nós estamos passando. Precisamos muito, mas muito da proteção celestial para nós fortalecermos a nossa fé. Então vamos ver cada versículo desse lindo salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vamos começar por aí. As bênçãos prometidas são para aqueles que vivem em íntima comunhão com Deus. Você pode ler aí o versículo. Aquele que habita. Olhar de longe não é habitar. Ficar à espreita não é habitar. É necessário ter comunhão com Deus. É necessário ter intimidade com Deus. É necessário entrar de cabeça. É necessário mergulhar na luz da Shekinah, na luz da presença de Deus. É necessário entrar com ousadia no Santo dos Santos, assim como está escrito no livro de Hebreus. O Senhor Onipotente protege a todos os que descansam na sua sombra. Nenhum lugar no mundo pode ser comparado com a sombra do Senhor Onipotente. Deus está onde a sua sombra está. Aqueles que habitam no seu lugar secreto são protegidos, estão protegidos por Ele mesmo. O próprio Moisés, que escreveu esse salmo, e o povo de Israel descansaram muitas vezes na sombra do Onipotente. De dia, uma nuvem cobria, protegendo o povo na caminhada do terrível calor do sol do deserto. À noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho deles. Então, quando nós estamos à sombra do Onipotente, nós encontramos refúgio
e segurança nos momentos mais difíceis. A comunhão com Deus, ela traz segurança. Quanto mais intimamente nos unimos ao nosso Pai Todo-Poderoso, mais confiantes nós podemos viver. Essa vai ser a frase que você mais vai ouvir durante essa mensagem, pois é isso mesmo que o Salmo quer dizer. A comunhão com Deus, ela traz segurança e ela nos faz vencer o medo. Ainda no Salmo, próximo versículo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. A primeira parte do Salmo está fazendo uma afirmação sobre habitar no esconderijo do Altíssimo. Ensina sobre os benefícios de estar abrigado em Deus. E agora o salmista incentiva a fazer que outros também conheçam esse refúgio. Essa declaração, direi do Senhor, ela deve ser a nossa afirmação. O nosso testemunho que contagia e leva outros a buscar esse Deus protetor. Quando nós estamos protegidos do Senhor, nós podemos nos alegrar, pois Ele é a nossa fortaleza. Então, sendo Ele a nossa fortaleza, nenhum castelo, nenhuma muralha pode nos dar uma verdadeira proteção. Somente o Senhor. Tem um outro salmo que fala assim, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Igreja do Senhor, nós temos os inimigos espirituais que nos rodeiam a todo momento. Agora saiba que Deus, Ele está se colocando entre você e a fúria do mal. O salmista, além de chamar o Senhor de refúgio e fortaleza, ele ainda acrescenta, nele confiarei. Muitas vezes, como seres humanos, confiamos nas pessoas e nos decepcionamos. Mas quando nós exercemos a nossa fé, confiamos no Senhor, pois Ele não nos decepciona jamais. Ele não nos decepciona jamais. Ele te livrará do laço do passarinheiro. As armadilhas do diabo contra nós são comparadas aqui pelo salmista como uma arapuca. Quem é mineiro sabe do que eu estou falando, né? Aquela armadilha que atrai o passarinho para ser preso. É mais ou menos isso que o salmista quis dizer. Mas se a gente habita perto de Deus, a gente tem uma garantia, tem uma promessa de que toda armadilha forjada pelo inimigo não terá sucesso contra a sua vida, meu irmão. Vocês entenderam? Quando nós habitamos em Deus, toda armadilha forjada pelo inimigo não terá sucesso contra a sua vida. Não terá sucesso contra a sua vida. E Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Que maravilha! O Senhor Deus é comparado a um pássaro a proteger os seus filhotes debaixo de suas asas. Entenda o amor de Deus nessa expressão. Assim como uma galinha protege seus pintinhos, o Senhor protege os que habitam nele. É nele que nós devemos buscar o conforto e a segurança. E o Salmo continua, a sua verdade é escudo e broquel. Broquel é um pequeno escudo que ficava preso ao braço para ser usado como defesa pelo soldado. Então a gente vê aqui a fidelidade de Deus para nós é uma espécie de dupla armadura que envolve todo o corpo, escudo e broquel. E se tomarmos posse desse escudo, ou seja, da verdade que liberta, nós temos que entender que estamos equipados para a guerra. E mesmo assim no meio da luta, mesmo assim no meio da batalha, mesmo assim no meio da dificuldade, nós estaremos seguros até alcançar a terra da paz, porque a verdade do Senhor, ela é escudo e ela é broquel. Não temerás espanto noturno. Quem aí tem medo de andar no escuro? Ouviu um amém? Não, né? Ninguém quer assumir. É escuro, ué? Andar no escuro. Andar no escuro. A noite costuma ser a hora em que as pessoas mais costumam ter medo. É ou não é verdade? Você ouve um som que
não sabe o que é. Você vê uma luz que não sabe o que é. Você começa a ver coisa que você não sabe o que é. Então, as coisas são assim mesmo. O medo, ele nos assusta. O medo, ele paralisa. O foco aqui, na verdade, é o medo, não é nem a escuridão. É o medo. Quando a gente está em dificuldade, quando está num problema muito difícil, acabamos tendo medo. Mas ao habitar na sombra do Todo-Poderoso, ao saber que você está debaixo das asas do Divino, você vai ter segurança. E essa afirmação você pode usar para tirar o seu medo. O verdadeiro remédio contra o medo. O verdadeiro remédio contra o medo que nos atormenta é a nossa fé em Deus. O verdadeiro remédio contra o medo que atormenta é a nossa fé em Deus. E o Salmo continua: nem seta que voe de dia. O adversário pode ter preparado alguma cilada para você. O apóstolo Paulo, ele fala de dardos inflamados do maligno. Seria essa seta, essa flecha que é lançada durante a guerra. Mas a gente tem uma promessa da palavra de Deus, que toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Nem peste que ande na escuridão. Esse texto aqui, ele é muito atual para os dias de hoje. Nessa pandemia, nós podemos dizer que todos estão andando no escuro. Não é assim o ditado? Que as pessoas estão no escuro, não sabem o que fazer. E acredite, ninguém sabe o que fazer mesmo. A gente tem visto isso várias vezes. Toma-se uma medida aqui, manda tomar um remédio ali. Daqui a pouco não é nada disso. Está tudo errado. Tem que fazer de outro jeito, de outra forma. Então, essa doença, que aqui no Salmo está sendo referida como uma peste, ela anda na escuridão, ou seja, não dá para ver direito o que está acontecendo. E o texto continua: nem mortandade que assole ao meio-dia. Agora veja bem, vamos juntar essas frases. Não temerás espanto noturno, seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia. O salmista, ele está usando essas frases, ele está incluindo todos os males, todos os perigos que a humanidade está sendo sujeito. E assim como os hebreus, eles dividem as 24 horas do dia e da noite em 4 partes, como manhã, meio-dia, tarde, meia-noite, a gente pode resumir esse versículo em apenas uma frase: o homem que faz de Deus o seu refúgio estará sempre salvo. Dia, noite, a cada momento, de todo e qualquer perigo. Bom, o homem que faz de Deus, ele vai estar sempre salvo. Dia, noite, a cada momento, de todo e qualquer perigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, o perigo pode estar ao teu lado. Muitos podem estar atingidos pelo desânimo espiritual. Muitos podem querer viver longe da presença de Deus. O poder de Deus, ele pode nos levar para perto do perigo e ainda assim nos levar para longe de sofrer os danos. Eu vou repetir: o poder de Deus, ele pode nos levar para perto do perigo e ainda assim nos levar para longe dos danos. E como diz o Salmo, tu não serás atingido, pois o nosso Deus, ele salva os seus escolhidos. Aleluia. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas cedo ou mais tarde, a recompensa dos ímpios vem. Ou falando em outro palavreado, a conta chega. E vamos continuar com o Salmo. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O salmista assegura que o homem que habita em Deus estará seguro. Coisas ruins acontecem com pessoas boas? Sim, acontecem.
Eu não vou forçar aqui uma teologia, uma coisa que pode acabar sendo mentirosa, e colocar a assinatura de Deus nisso. Mas tudo que acontece nessa vida tem um propósito da parte de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Olha que maravilha. Não está falando de um anjo da guarda. O que está escrito, gente? Vamos lá? Está escrito anjos. São mensageiros a serviço do nosso Deus. E a segunda parte do versículo é uma promessa maravilhosa. Que esses anjos, esses mensageiros, eles não te guardarão apenas em algum momento. Ou te guardarão apenas por algum caminho que você trilhar. Mas o texto diz que o Senhor fará com que eles te guardem em todos os teus caminhos. O que mais você quer? Não sabemos como esses anjos podem nos guardar. Se é lutando contra demônios, se é neutralizando algum mal no plano espiritual, se é impedindo a força de alguma doença. Não sabemos, mas um dia, na glória, nós iremos ficar maravilhados ao descobrir o que eles fizeram por nós. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Essa frase representa o cuidado especial de Deus, através dos seus mensageiros por nós, nos guiando, nos conduzindo. Na nossa vida, nós encontramos muitas pedras no caminho, como dizia o escritor Carlos Drummond de Andrade. Essas pedras, essas dificuldades, elas vão ficando para trás e não têm o poder de nos fazer tropeçar, porque eles nos sustentam pelas suas mãos. E não somente as pedras no caminho serão um adversário a ser derrotado, serão um obstáculo a ser pulado. O próximo versículo complementa: pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. As pedras serão deixadas para trás. O perigo, a dificuldade, o tempo difícil, ele pode vir rugindo como leão, ou pode ser venenoso, pode ser rasteiro como a cobra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tenha certeza que o Filho de Deus, o nosso Jesus, o leão da tribo de Judá, já pisou a cabeça da serpente ao morrer por nós ali na cruz do Calvário e nos garantir a vitória sobre todo o mal. Aleluia. Glória a Deus. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Sabe qual é a característica da pessoa que se refugia em Deus? A característica mostrada nesse salmo, nesse versículo aqui. A pessoa que se refugia em Deus, ela tem a característica de que ama Deus, porquanto tão encarecidamente me amou. A pessoa que se refugia em Deus tem o amor como a característica, como a marca que vai mostrar quem realmente se esconde em Deus, está no amor que nós demonstramos a Ele. Quando estamos totalmente apaixonados pelo Senhor, existe a proteção dEle nas nossas vidas. Esse amor que temos por Ele nos faz, de alguma forma, procurar conhecê-lo mais, ter mais intimidade. E na hora da dificuldade você vai ter segurança e paz, pois você tem uma certeza absoluta de que Deus é o seu refúgio e fortaleza, e Ele é muito maior, muito mais poderoso do que qualquer problema que você venha enfrentar. E olha no próximo versículo a resposta do Senhor: Ele me invocará e eu lhe responderei. Oração é a chave da resposta. É o testemunho que foi dado aqui
focou bastante nisso. A oração é a chave da resposta. Está com dificuldade? Ore. Está enfrentando problemas difíceis? Ore. Ore e a resposta certamente virá. Se não houver oração, não tem resposta. Se não houver oração, não tem bênção. E as promessas do Senhor em nossa vida continuam. Estarei com Ele na angústia. Em momentos de grande provação, é possível sentir a presença do Senhor ao nosso lado. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus está próximo em simpatia e poder para nos ajudar a enfrentar as dificuldades. E o salmo ainda continua: livrá-lo-ei e glorificarei. O homem honra a Deus e Deus o honra. É a verdade. O homem que honra a Deus, Deus o honra. A salvação que nos alcançou, ela concede honra e graça, e ainda somos recompensados por isso. Dar-lhe-ei abundância de dias. Independente se vai morrer jovem, se vai morrer mais idoso, a pessoa que esse salmo vem descrevendo, ela está satisfeita com a vida de proteção que Deus proporcionou a ele. E lhe mostrarei a minha salvação. A graça divina faz com que o crente, que habita a sombra do Onipotente, possa ver, através dos olhos da fé, a grande salvação que um dia o alcançou. A mensagem desse salmo, ela é clara. Aquele que se refugia em Deus, aquele que habita em Deus, ele cuida, ele dá perfeita paz e segurança. O Salmo 91, ela é basicamente a afirmação do que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 31, que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Receba, irmãos, essa palavra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé mais uma vez? Eu quero ministrar a bênção do Senhor, a proteção do Senhor sobre a sua vida. Feche os seus olhos, nós vamos orar.